está aí com a Bíblia aberta, nós vamos fazer a leitura do primeiro capítulo do livro de Jonas, ok? O tema da nossa mensagem, da mensagem de hoje é tempestade à vista. Se você dirige, se você está na estrada, eu já tive algumas experiências assim, você talvez já deve ter acontecido com você também, de você estar viajando e de repente você vê que o negócio está fechando e vem aquela tempestade. Mas uma tempestade forte que você não consegue dirigir, né? Você tem que ir para o acostamento, achar o primeiro posto, a primeira árvore. Já aconteceu algumas vezes com a gente na estrada. Não sei se aconteceu com você num navio, igual o Jonas, mas a gente já teve que enfrentar algumas tempestades assim. Mas não são dessas de natureza física que nós queremos falar hoje. Nós vamos ler o texto, então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, então, e para nós lermos, se já não está aberto ou ligado aí no celular, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 17, tá bom? Jonas 1 ao 17, todo o primeiro capítulo. Semana passada nós introduzimos a série, mas agora nós vamos ler todo o primeiro capítulo e falar aqui sobre ele, ok? Então, Jonas 1 diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, descendo para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus, e atiraram ao mar do navio, e atiraram a carga do navio ao mar, para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio, e tendo se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és? Ele lhe respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, e que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isto que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque lhes havia contado. Ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso, clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com um grande temor. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, como eu falei, semana passada nós começamos a expor o livro de Jonas. Um pequeno livro, 4 capítulos do Velho Testamento, ali entre os profetas menores. E vimos que o enredo principal deste livro não é sobre um profeta, especificamente.
mas esse livro trata-se do Deus do profeta. O Deus do profeta que insiste em ser misericordioso. O Deus do profeta que insiste em demonstrar que ele é compassivo, que ele é o Deus da segunda chance, que oferece nova oportunidade. Mesmo nós não merecendo, que é o caso do nosso irmão Jonas, e também é o nosso caso na maioria das vezes. É bom relembrar também que Jonas, então, ele é um profeta hebreu, caso você não saiba. Ele residia no reino do norte, chamado Israel. O país de Israel, num dado momento, foi dividiu-se em reino do norte, reino do sul, reino do norte, Israel, reino do norte, Judá. Ele morava no reino do norte, era o profeta do reino do norte. Viveu aproximadamente, estou só retomando algumas coisas, no século 8 a.C. E era um renomado profeta em Israel. Nós vemos isso a partir do texto ali de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que nos dá um pouco mais de informação sobre o profeta. Ele era muito conhecido, era um profeta renomado, respeitado, reconhecido, grande no reino do norte. Mas nós, por causa do livro que nós estamos expondo, nós o conhecemos como um homem desobediente. Nós o conhecemos como o fujão, né? Como alguém insensível e até indiferente. Mas tenha em mente que nem sempre foi assim. Ele era renomado, temente a Deus. Então nem sempre ele teve essas características que nós conhecemos. Essa história do livro é um recorte na sua vida. Foi um profeta por muitos anos. E essa história do livro foi um recorte. Talvez tenha sido um período na sua vida em que, sim, ele se tornou-se alguém de coração mais endurecido. Que talvez ele tenha se tornado alguém que tenha ficado, talvez, eu estou conjecturando, orgulhoso. Era um profeta renomado, suas profecias, o texto nos mostra lá de reis que aconteceram, né? E daqui a pouco ele deixou o orgulho entrar no seu coração, e esse era o momento da sua vida que ele estava um tanto orgulhoso, ou talvez um tanto desgostoso com a vida, e talvez até um certo ressentimento com Deus. Alguns dizem que ele odiava tanto o povo da Síria, os ninivitas, porque talvez numa das incursões, falei isso semana passada, era uma das incursões desse povo para dentro de Israel, eles teriam matado toda a sua família. Então era um momento que talvez ele estava ali orgulhoso, indiferente, desgostoso. Esse é o momento que nós estamos pegando Jonas a partir do livro, mas nem sempre foi assim. O que sabemos é que nesse momento da sua vida, ele recebeu uma missão divina. Deus aparece para ele e dá uma missão de pregar contra a grande cidade de Nínive, uma grande cidade, que era uma importante cidade do Império Assírio, muito poderosa militarmente e em ascensão. Todo o Império Assírio estava em ascensão. Essa cidade, que era uma das grandes, também estava em ascensão. E eles eram, nesse momento, os inimigos do povo de Deus, pelas taxas de tributos que impunham sobre o povo, pelas incursões que faziam para dentro das terras e levavam todos a produção, o gado, matavam pessoas. Eles eram os inimigos e estavam crescendo como império. Irmãos, é fácil criticar Jonas. É muito fácil criticar Jonas. Mas nós temos que considerar algumas coisas aqui. Essa missão que ele recebeu é uma missão bastante intrigante. Nós precisamos considerar isso. É uma missão bastante intrigante. Primeiro, nunca antes na história deste país, nunca antes na história de Israel, um profeta havia sido enviado para pregar a uma outra nação. Os profetas até tinham oráculos divinos a respeito de uma outra nação, mas eles nunca foram enviados para ir até a outra nação pregar. Eles pregavam para o seu povo.
Jonas é o primeiro a ter uma missão nesse sentido. Jonas não achou fundamento nos anais proféticos para tal empreitada. Ele não achou talvez um embasamento teológico para essa missão que ele tinha recebido de Deus. Segundo, essa missão era perigosíssima, com chances, dá para se dizer, zero de sucesso. Ele tinha que sair da sua terra, ir até um outro povo extremamente forte, inimigos seus, e pregar o Evangelho. Para você ter uma ideia de quão perigoso era essa missão para Jonas, e quão improvável de ter sucesso, era mais ou menos como se Jonas, que era um judeu, ele fosse enviado para pregar nas ruas de Berlim, chamando os nazistas alemães para o arrependimento. Mais ou menos nesse nível era a missão de Jonas. Quanto tempo vocês acham que Jonas duraria em Berlim? Uma hora? talvez menos, não sei. Era perigosíssima e com chances zero de sucesso. Terceira coisa que nós temos que levar em consideração é que era também uma missão impensável, intragável. O versículo 2 que nós lemos aí do texto do capítulo 1 diz que a maldade desse povo chegou aos ouvidos de Deus. É claro que Deus já sabia, Deus já tinha visto, isso é uma figura de linguagem, tá bom? Mas nesse momento é como se Deus disse, tá bom, chega, agora transbordou o cálice, esse povinho é ruim. E Deus então nesse momento chama o seu profeta e diz, vai e prega contra eles, porque eles passaram do limite. Os relatos históricos, os relatos históricos nos dizem que a Assíria, esse império de qual a cidade de Nínive fazia parte, o Império Assírio foi um dos impérios mais cruéis e violentos dos tempos antigos. Havia muita violência naquela época, mas eles eram os mais, ao ponto de eles serem chamados de o Império do Terror. Esse é o nome de batismo do Império da Síria. Precisa entender de quão cruéis e violentos eles eram. Por exemplo, era muito comum, nas guerras que eles travavam, era muito comum eles pegarem os seus inimigos capturados na batalha, quando eles invadiam uma cidade, um território, um país, eles pegavam os seus inimigos que se renderam e eles arrancavam as pernas e arrancavam um braço e deixavam apenas o outro braço para poder tripudiar e fazer as pessoas cumprimentar a vitória deles enquanto eles agonizavam até morrer. Era muito comum e eles costumavam não deixar nada do sexo masculino vivo, bebês, nada. Então eles costumavam ainda pegar as mulheres, que eram na maioria das vezes transportadas para outras regiões, e eles faziam esses conquistados aí na batalha, que estavam sendo levados em cativo, levar um estandarte com a cabeça do seu ente querido espetado, marchando até o local onde estavam sendo transportados. Eles costumavam queimar vivo crianças e adolescentes, jovens, principalmente os homens, além de submeter aqueles que sobreviveram a uma escravidão extremamente bárbara e cruel. Era um povo extremamente mau, odiado por tudo e por todos, inclusive pelo profeta Jonas. Então era uma missão intragável, impensável. Como que Deus poderia querer que alguém pregasse para esse povo e seja de alguma maneira misericordioso com eles? Era impensável. Mas, irmãos, apesar disso tudo, esse povo foi alvo da obra missionária divina. Vimos que Jonas tinha muita dificuldade então com essa ordem recebida de Deus. Ele tinha muita dificuldade.
por algumas razões que eu falei aqui e algumas especulações. Mas o fato é que ele tinha muita dificuldade, tanto que ele fugiu. Mas Timothy Keller diz que ele tinha ainda uma dificuldade muito maior do que essa que ele tinha com o povo assírio. Jonas tinha uma dificuldade muito grande com aquele que deu tal missão. Era maior que o objetivo da missão. Faltava profundidade. Lembra que eu estou dizendo para vocês? Esse aqui é um recorte da vida de Jonas, talvez nesse momento da vida de Jonas. Faltava-lhe profundidade na relação com Deus. Havia muita interferência aqui nessa relação que ele tinha com Deus. Como ele não conseguiu, como Jonas não conseguiu enxergar uma boa razão para obedecer a ordem que Deus deu para ele, então ele desobedeceu a ordem, porque ele encontrou uma boa razão. E ele fez isso porque lá no fundo ele duvidava da sabedoria e da bondade de Deus para com a sua vida ao dar essa ordem para ele. Ele julgou-se mais sábio que Deus. Ele achou que Deus não estava sendo bom com ele e mandar ele numa missão suicida, kamikaze. Então, ele estava duvidando da sabedoria e da bondade daquele que deu tal instrução para ele. Então, ele desobedeceu. Irmãos, assim também somos nós. Assim nós também agimos. Quando você perde aquele emprego dos sonhos, você lutou tanto por ele, e então você está nele, você fica tão feliz, mas passa um tempo e você perde o emprego dos sonhos. Nessa hora você duvida da sabedoria de Deus, você duvida da bondade de Deus. Quando você vê um relacionamento que você julgava ser perfeito, ser desfeito, nesse momento muitas vezes nós duvidamos da sabedoria de Deus e da sua bondade. Quando você adoece, ou um ente querido seu adoece às vezes gravemente, né? Nós acabamos também fazendo isso. Enfim, duvidamos da sabedoria e da bondade de Deus quando parece que as coisas não estão indo bem nas nossas vidas. É como se você interiormente, você não declara, mas como se interiormente você achasse que Deus não sabe o que está fazendo. Talvez o velhinho está caducando, né? E você resolve fazer do seu jeito. Você diz para você mesmo que do seu jeito é melhor e eu vou fazer da maneira que eu acho. E não conforme Deus instrui ou ensina. Via de regra, as pessoas acabam tendo esse tipo de pensamento. Eu sei o que é melhor para a minha vida. E isso é uma frase que a gente fala, não fala? Eu é que sei o que é melhor para a minha vida. E essa reação que Jonas teve, e que nós muitas vezes também temos, não é de todo então anormal. Na verdade, ela tem sido assim desde o princípio, desde Gênesis. Foi assim que Adão e Eva agiram com Deus e com a instrução de não comer de determinado árvore e tal fruto. Eles não conseguiram, Adão e Eva, não conseguiram achar uma razão razoável diante da ordem de Deus e então comeram do fruto proibido. Está lá em Gênesis 3. Ou seja, a suspeita entrou no coração de Adão e Eva. A suspeita a respeito da sabedoria de Deus, a respeito da soberania de Deus e a respeito da sua bondade. Entrou uma suspeita. E por causa dessa suspeita, eles tomaram as suas decisões alheias à vontade de Deus. Quando eles comeram do fruto, eles estavam declarando com isso, em outras palavras, eles estavam dizendo: eu que sei o que é melhor para a nossa vida. Eu faço o que eu quero, a vida é minha. E eu acredito que do meu jeito é melhor. A serpente diz para eles: Deus está escondendo o jogo para vocês, come aí que vocês vão ter, né, toda a sabedoria que Deus está querendo que vocês não tenham. A desconfiança entrou e eles resolveram fazer do jeito deles, achando que do jeito deles era melhor. Bom, eu acho, pela história e pela minha própria vida, que eles estavam errados.
que do nosso jeito não é o melhor. Jonas, desconfiando de Deus, porque não conhecia com profundidade aquele que deu a ordem para ele, resolveu fazer aquilo que ele próprio julgava ser o melhor, e fugiu. Ele fugiu. Versículo 3 diz: Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir para lá, e fugiu da presença do Senhor. Adão e Eva também fugiram. Eles se esconderam, eles também fugiram, depois de fazer do seu jeito, achando que o seu jeito era melhor. Adão e Eva fugiu, Jonas fugiu, e nós também fugimos. Quando? Toda vez que desconfiamos da sua sabedoria e da sua bondade a respeito das nossas vidas. E a respeito dessa questão da fuga, há duas maneiras que tradicionalmente nós tentamos usar para fugir de Deus. Ninguém está livre. Mas são duas maneiras que tradicionalmente usamos para fugir ou para nos esconder de Deus. Paulo descreve elas na sua carta aos Romanos, ali de maneira bem explícita. Ele não desenhou, mas está bem explícito ali. Nós vemos no capítulo 1 de Romanos, onde Paulo diz que Deus, Deus, seu caráter, através da criação, ele manifesta as pessoas que não têm desculpa para não conhecer a Deus. Mas Paulo fala no capítulo 1 que há pessoas que então rejeitam a Deus, mesmo Deus estando revelado, entregue na própria criação, e os homens se tornam desculpáveis. Os homens deliberadamente resolvem rejeitar a Deus. Romanos 1:28. Ou seja, aquela categoria das pessoas que querem viver sem religião, É o que Paulo está mostrando. Então, o grupo dos sem religião, aqueles que querem tocar as suas vidas da sua maneira, sem uma interferência divina. Na linguagem bíblica, seriam os pagãos, os ímpios. Na linguagem mais contemporânea, nós chamaríamos de não cristãos. E aí Paulo vai para o capítulo 2. No capítulo 2, Paulo vai falar de um outro grupo de pessoas. Enquanto no 1 ele falou dos sem religião, que não querem saber da lei de Deus, querem tocar a sua vida da sua maneira, no capítulo 2 ele vai falar daqueles que querem a religião. Ele fala daqueles que se orgulham de confiar na lei, que querem a lei nas suas vidas, que eram, naquele caso ali, os judeus zelosos, ou os religiosos. Então Paulo vai chegar à conclusão no capítulo 1 e 2, no capítulo 3, a respeito dessas categorias, os sem religião, os com religião, os que têm a Bíblia e os que não têm a Bíblia. E no capítulo 3, Paulo então, na sua conclusão, ele diz que não há nenhum justo sequer. Não há nenhum justo sequer. Todos estão corrompidos. Todos estão fugindo de Deus. Estando na igreja ou estando fora da igreja, estão fugindo de Deus. Tanto aqueles que têm a Bíblia como aqueles que não têm. Versículo 3, capítulo 3, versículo 10 a 12. Paulo diz: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Paulo está falando dos sem religião e Paulo está falando dos religiosos. Ok? Porque mais à frente ele vai apresentar o caminho correto, que é o Evangelho. Então, os sem religião, tanto os sem religião como os com religião, estão fugindo de Deus, porém de maneira diferente. O fato é que você pode rejeitar a Deus e tocar a sua vida do seu jeito, se entregar à imoralidade, se entregar a uma vida sem ser guiada por princípios, fazer o que dá na cabeça.
Você pode rejeitar a Deus e tocar a sua vida assim. Mas você também pode rejeitar a Deus, estando dentro da igreja e sendo um religioso. Você também pode fazer isso. E Jesus contou uma parábola que ilustra também essa ideia, que é a parábola do filho pródigo, que está registrada lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que fala exatamente disso que eu estou falando aqui para vocês. O filho mais novo não queria o controle do pai sobre a sua vida, por isso ele fugiu, pinoteou, se mandou de casa. Ele não queria as instruções, as regras, ele não queria o pai na sua cola. Então ele foge. Com isso ele rejeitou toda a herança moral e religiosa que havia recebido. Quem é o filho mais novo? O filho mais novo é o sem religião. O filho mais novo sem amor pelo pai, não queria o controle do pai e ele queria ter o controle. O filho mais velho ficou em casa. Aparentemente não fugiu. Ele ficou em casa. Ele obedecia às regras do pai. Mas ele fazia isso para deixar o seu pai em dívida com ele. Ele fazia isso com segundas intenções. Não era o amor do pai que o movia. Ele obedecia para ter a garantia do favor. Ele também queria ter o controle. Ele também não estava satisfeito com o controle do pai. Ele queria ter o controle. Poder de barganha. Quem era esse? O filho mais velho é o religioso. É o moralista. É o legalista. Nenhum dos dois amava o pai de verdade. Ambos desconfiavam dele. Essas duas formas de fugir, quer abandonando a religião, quer tornando-se um religioso, as duas formas partem de uma falta de fé em Deus. Existe uma desconfiança no coração quanto à sabedoria de Deus, quanto às escolhas de Deus para a sua vida, quanto à bondade de Deus para com a sua vida. E aí, diante de respostas razoáveis, nós fugimos para fazer do nosso jeito. As intenções e planos de Deus nessa hora são colocadas em xeque, são desacreditadas. Irmãos, a história de Jonas é a versão do Velho Testamento da parábola do filho pródigo, ou seria o contrário, já que foi escrito depois. Ou a parábola do filho pródigo é a versão do Novo Testamento do livro de Jonas. Jonas primeiro desonra a Deus, porque desobedeceu descaradamente, e foge de Deus para viver sem lei, para fazer da sua maneira, como o filho mais novo. Mas na metade do livro em diante ele obedece, mas explode de raiva quando Deus mostra-se misericordioso pelos ninivitas. Moralista, igual o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Moralista, legalista. Jonas fugiu porque queria fazer do seu jeito, porque ele achava-se mais sábio do que Deus. Nós também, como eu falei, fugimos de Deus e fazemos isso porque desconfiamos do amor de Deus. Essa é a grande verdade. E achamos que do nosso jeito é melhor. Mas ainda bem, irmãos, que o nosso Deus, que é misericordioso, compassivo, longânimo, tardio em irar-se, o nosso Deus, Ele está sempre um passo à nossa frente, graças a Ele. Amém? Amém. Ele está sempre um passo à nossa frente. Mesmo endurecendo o coração, mesmo nós sendo orgulhosos e muitas vezes estúpidos em nossas escolhas na vida, Ele continua a conceder misericórdia sobre as nossas vidas todos os dias. Lamentações 3, 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos
consumidos. Amém? E elas se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Aleluia. Amém? Amém. Que bom. Mesmo nós não entendendo como que Deus pode fazer isso, ser tão misericordioso, e mesmo nós não merecendo. Jonas decidiu desobedecer e fugiu numa direção extremamente oposta. Deus disse: vai para Nínive, e ele queria ir para Tarsis, né? Nínive seria norte do Iraque hoje. Tarsis, mais ou menos, os estudiosos acreditam que seria o sul da Espanha. Então, se você tem um pouquinho de noção e não faltou essa aula de geografia, você já pensou no mapa e você sabe que é o oposto. Deus disse água, Jonas falou fogo. Ele queria o contrário daquilo que Deus estava querendo. Então ele vai numa direção oposta. E para ir na direção oposta, depois de receber a ordem, ele desce até o porto de Jope. Onde nós vemos também na Bíblia, no Novo Testamento, Pedro, etc. ali, né, Cornélio. Jope seria hoje nas proximidades, a grande Tel Aviv, é mais ou menos ali onde era a região de Jope, durante essa história, até na época de Jesus era um porto, desceu para lá, porque lá saíam embarcações o tempo todo, ele queria pegar um barco e ir numa direção oposta. E ele fez isso, o texto nos diz, ele fez isso com a intenção de fugir da presença de Deus, porque uma vez que ele fugisse da presença de Deus, ele iria frustrar os planos de Deus, porque assim então aquele povo que ele odiava e que ele não queria que a mensagem de Deus chegasse até ele, eles não tivessem a chance de daqui a pouco se arrepender. Deus estava bravo com o povo, mas se Deus está mandando pregar, há uma chance que diante da pregação a pessoa que está errada, o povo que está errado se arrependa, e Jonas sabia disso. Então ele achou que fugindo ele podia frustrar os planos de Deus. Mas irmãos, Jonas descobriu que é impossível, em primeiro lugar, fugir da presença de Deus. Salmo 139, 7 a 10 diz: para onde fugirei da sua face? Se subo aos altos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada, nós podemos chamar isso aqui de um avião, e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e tua destra me susterá. Ele descobriu, já devia saber, né? Ele era um profeta, mas nessa hora ele estava meio confuso, que não tem como fugir da presença do Senhor. A outra coisa que ele descobriu é que é impossível frustrar os planos de Deus. Jó 42, 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Irmãos, o versículo 4 diz então que Deus, assim que Jonas foge, entra no barco, o barco sai. O barco não está no meio do Mediterrâneo, o barco deve ter andado pouco. O versículo 4 diz o seguinte: o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Jonas quis fugir, e Deus, por sua misericórdia, não quis deixar o Jonas no pecado, Jonas longe de Deus e longe da sua vocação e da sua missão, e errado a respeito das suas convicções a respeito do próprio Deus. E Deus foi misericordioso e resolveu mostrar a sua sabedoria, a sua soberania para o profeta, e que não dá para frustrar os seus planos. Irmãos, aquilo que Deus determinou acontecerá. Aquilo que Deus planejou fazer, nada impedirá de ser executado. Agindo Deus, quem impedirá? Paulo pergunta. Mesmo que você decida desobedecer e se negue a fazer aquilo que Deus te chama para fazer na sua vida, nada vai impedir que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Como disse C.S. Lewis,
você realizará os propósitos de Deus. Certamente, meu irmão. Você pode tentar fugir, negar, rejeitar Ele, mas certamente você vai realizar os propósitos de Deus na sua vida. Não importa como esteja agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou como um João do Evangelho. Está entendendo? Nós vamos servir os seus propósitos. A questão é, você vai servir a Deus como um Judas ou como um João, como um Pedro, como um Paulo, como um Timóteo, como uma Maria? A vontade de Deus prevalecerá, não esqueça disso. Porém, entretanto, contudo, a nossa desobediência à vontade de Deus não ficará sem consequências. É verdade que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Mas a notícia desanimadora é que todo ato de desobediência a Deus tem uma tempestade vinculada a ele. Não foi só Jonas que me comprova essa tese que eu estou dizendo para você, que todo ato de desobediência a Deus tem uma tempestade vinculada a ela. Não é só em Jonas que nós vemos isso. Nós vemos essa tese muito abundante em toda a Bíblia. Mas com isso eu não estou querendo dizer que toda dificuldade ou toda tribulação que nós enfrentamos em nossas vidas seja uma punição por algum pecado específico que eu e você cometemos. Eu não estou dizendo isso e a Bíblia também não defende isso. Nem sempre é assim. O livro de Jó está aí para nos mostrar que coisas ruins acontecem em nossas vidas e nem sempre é culpa nossa. Às vezes sofremos sem merecer. Entenderam isso? Ok? Então a Bíblia não diz que toda dificuldade é uma consequência de pecado. Mas por outro lado, ela é enfática em ensinar que todo pecado traz uma dificuldade. Nem toda dificuldade é consequência de pecado, mas todo pecado traz uma dificuldade. Ok? Exemplo, se nós descuidarmos de nosso corpo que Deus nos deu, e você não observar horas de sono, alimentação, os cuidados, você vai colher uma pressão alta, você vai colher diabetes, você vai ter dificuldades. Se você não trata bem as pessoas, ou trata as pessoas com indiferença, não espere a amizade delas. O pecado gera dificuldades. Ok, então, lembre, todo pecado tem uma tremenda de uma tempestade vinculada a si. E agora eu queria fazer algumas considerações sobre as tempestades em nossas vidas. Aquela tempestade que Jonas passou, ela foi consequência do seu pecado. E eu quero fazer algumas considerações aqui a respeito de tempestades que acontecem na nossa vida, num sentido de analogia. Primeiro, na maioria das vezes, isso é importante para nós termos uma teologia correta, um ensino equilibrado a respeito disso. Ok? O pessoal aí que gosta da teologia da prosperidade, eles vão dizer para você que toda doença e toda dificuldade é pecado. A Bíblia não ensina isso, nós não somos a favor disso, por isso que eu fiz questão aqui de salientar para você, tá bom? Nós não defendemos isso. Mas alguma coisa sobre as tempestades. Primeiro, na maioria das vezes, é importante você saber, as tempestades na vida, então não estão ligadas a algum pecado específico que nós temos cometido. Na maioria das vezes, não está ligado especificamente a um pecado que nós temos cometido. As tempestades, dá para se dizer, irmãos, que são inevitáveis, porque nós vivemos em um mundo caído. Porque você não vive mais no paraíso, você vive fora do paraíso. Amém? Está entendendo isso? Então as tempestades num mundo caótico, que dá as costas para Deus, são inevitáveis. E nós acabamos pagando pelos erros de outros muitas vezes, que foi o caso dos marinheiros nesse barco.
O que eles tinham a ver? Essa tempestade que eles estavam passando era uma tempestade totalmente fora do comum. E tanto eles sabiam que era fora do comum que a reação deles mostra. Eles são marinheiros, experientes. E eles sabiam que aquela tempestade, naquele lugar, na distância da terra onde eles estavam, etc., não era comum. E eles viram que aquilo era algo dos deuses. Então, nós acabamos pagando muitas vezes por erros de outros. E esses marinheiros, coitados, esse capítulo que eu li para vocês quase que é a história deles. Do versículo 5 ao 16, narra o drama que esses homens viveram por causa do pecado de Jonas, não deles, por causa do pecado de outro. Eles se desesperaram, jogaram fora toda a carga do navio, e eles iam ter que se responsabilizar por esse que era o bem que eles estavam transportando. Jogaram fora, oraram, fizeram que nem o Nemo, remaram sem parar, né? Portanto, o mundo está cheio de tempestades destrutivas que nos afetam. Se o povo votou bem, podemos ter anos melhores. Se o povo votou mal, podemos ter algumas tempestades. Está entendendo? Então, esse é o primeiro ponto sobre tempestades. Elas são inevitáveis e nem sempre a culpa é nossa e nós acabamos colhendo por culpa de outros. É o fato. Ainda bem que não vai ser sempre assim, que um dia nosso Senhor volta para ver novos céus e nova terra. Amém? Amém? Mas até lá, esse é um fato. Segundo, quando enfrentamos uma tempestade, quer seja por causa dos nossos erros, ou quer não seja por causa dos nossos erros, o cristão, ele tem uma promessa de que Deus o ajudará. Amém? Amém. Isso nós não podemos esquecer. Essa tempestade, ela pode redundar para o meu bem. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Passamos por tempestade, pode ser culpa nossa, pode não ser culpa nossa, mas mesmo assim, mesmo sendo culpa minha, a promessa ainda é minha. Eu tenho uma promessa que Deus vai usar a meleca que eu fiz, para não fazer aquele somzinho de pipo, né? Para o meu bem. Esse Deus é fantástico, meu Deus do céu, até as besteiras que eu faço, Ele ainda vai usar para o meu bem. Significa que o sofrimento não vai ser em vão. Amém? Essa é a certeza que nós temos diante desse Deus da segunda chance, Deus da oportunidade, Deus compassivo e misericordioso. E a terceira coisa sobre tempestades que eu quero falar aqui ainda, é que nem toda tempestade então é consequência de nossos pecados. Mas toda tempestade pode cooperar para reduzir o poder do pecado sobre o nosso coração. Independente se ela é causada pelo pecado ou não, mas ela tem o poder, ela em si, de reduzir o poder do pecado em nossas vidas, em nosso coração. Elas têm o poder de nos acordar para as verdades que de outra forma nós seguiríamos cegos se não fosse por causa da tempestade. Não é verdade? É ruim, mas é verdade. Jonas ia continuar cego, e Jonas estava dormindo. Literalmente ele estava dormindo no navio. O pau quebrando, as coisas acontecendo, e ele alheio à realidade, né? E às vezes nós estamos também distante, não percebemos. Mesmo que Deus tenha tentado nos ensinar, e às vezes é só a tempestade, só a tribulação, a dificuldade que nos acorda para verdades fundamentais que precisavam chegar até nós. Elas têm, a tempestade, ela tem o poder de desenvolver musculatura espiritual em nós. Fé, esperança, amor, autocontrole, humildade, podem aflorar em nossas vidas na tempestade, ou por causa dela. Pode acontecer de você ter entrado numa tempestade na vida, um anão espiritual, mas você pode sair dela um gigante espiritual. Ela tem esse poder.
Irmãos, Deus não nos criou para o sofrimento. E por isso nós vamos fazer uma campanha aí, pare de sofrer. E esse também é inevitável. Mas Deus não nos criou para o sofrimento. A Bíblia nos mostra que Ele nos criou para a felicidade, Ele nos criou para o deleite. Mas por causa do pecado, o sofrimento foi incorporado na realidade da vida. E o que Deus faz então, por causa da realidade do sofrimento devido ao pecado, o que Deus faz agora é usar o mal, a tempestade, para o nosso bem. Mas como nós não sabemos como vai se desenrolar a história, quanto tempo vai durar essa tempestade, o que vai acontecer, como vai acabar nessa tempestade que estamos metidos, e porque também muitas vezes nós somos rasos na nossa relação com Deus, nós acabamos desconfiando de sua bondade e de sua sabedoria. Jonas não conseguiu enxergar que por trás daquela tempestade a misericórdia divina estava em ação. Deus estava agindo. Deus estava traindo ele de volta e transformando o seu coração indiferente, insensível, num coração sensível a Deus, temente. Podemos, irmãos, nós, hoje, olhando aqui, século 21, nós podemos até desculpar Jonas. Olhando para Jonas, achando ele um vacilão, sem temor, né, fujão, etc. Nós podemos desculpar Jonas. Porque ele não sabia nada sobre a cruz de Cristo. Sobre o mistério de como Deus usa o sofrimento para salvar vidas. Ele não sabia nada disso. Talvez aqueles que presenciaram a morte de Jesus, autoridades, pessoas que andavam com Jesus e que não entenderam o que estava acontecendo, eles talvez olharam para o sacrifício de Jesus e não encontraram uma razão para entender aquilo e acharam um desperdício matar um homem tão bom, tão bacana, tão legal. Morreu aí, né? Que perda de tempo, né? Uma perda de habilidades, morreu. Eles não entendiam. Mas entretanto, né, a maior luz já vista nessa terra, ela brilhou a partir da escuridão. No momento de maior trevas da humanidade, foi onde brilhou a maior luz que a humanidade já viu. A salvação de Deus veio ao mundo por meio do sofrimento de seu Filho único. O momento mais terrível da história humana acabou sendo o maior ato de amor e de misericórdia de Deus para conosco. Então, olhe para Jonas, mas mais ainda, olhe para Jesus. E não esqueça que há misericórdia divina nas profundezas de nossas tempestades. Jonas fugiu porque não queria trabalhar para Deus servindo aos pagãos. Muito menos ele queria ver a conversão desses gentios impuros. Ele queria servir somente aos seus interesses e do seu povo. Dá para se dizer que a fé de Jonas era a sua fé particular não trazia nenhum bem público, pelo menos nesse momento da sua história. A fé que ele tinha em Deus era uma fé que ele tinha só para ele e não trazia um bem público. Mesmo dentro do barco, as pessoas fazendo de tudo e ele fazendo de nada. Inútil, extraviado, perdido. Mas Deus começou a mudar isso. Lá no barco, dentro do barco, no meio da tempestade, Deus começou a mudar. Jonas precisava se ver a si mesmo como um participante da comunidade humana. Um ser humano. Ele precisava se ver participante dessa grande comunidade que habita esse mundo de Deus.
Porque até esse momento ele se via apenas como um participante da comunidade de fé, apenas como um eleito que estava por aí só esperando a trombeta, mas não se via como alguém da grande comunidade humana, e Deus precisava reverter isso. E ele achou que fugir resolveria, fazer do seu jeito seria o melhor, mas não foi. Na verdade, piorou e o levou para dentro de uma grande tempestade. Pior, prejudicando a muitos. Mas olha a ironia, ele não queria servir a Deus ajudando os gentios e vendo a conversão dos gentios. Olha a ironia, e aí ele quis fugir dessa tarefa e dessa missão. Por causa dele, que não queria que isso acontecesse, por causa dele, os marinheiros idólatras, pagãos, foram evangelizados e conheceram o Deus Criador dos céus e do mar e da terra seca, como Jonas fala, e foram salvos. Versículo 16 diz: os homens temeram o Senhor, e com grande temor, e então ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Não é assim, eu sei esse tipo de voto. Você está no desespero, o avião está caindo, e você não teme a Deus. Você é daquela classe da sem religião, dos que não querem além de Deus, querem tocar a vida do seu jeito. Então o avião está caindo, e nessa hora todo ateu converte. Então nessa hora você diz: Deus, socorre-nos, não deixa o avião cair. Se isso acontecer, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa e tal coisa. Esses caras aqui não fizeram isso. Eles fizeram os votos depois que o mar já tinha acabado. Eles de fato converteram. Vocês entenderam? Foi diferente de fazer um voto no momento do terror ali, né? Os caras converteram. Lembra a frase de C.S. Lewis? Certamente você vai servir os propósitos de Deus. Não tem como fugir, porque os planos de Deus não falham. A questão é se você quer servir a Deus como Judas ou como João. E Deus então ali se mostrou misericordioso. Estava se mostrando misericordioso ao profeta, mas nesse momento ele se mostra misericordioso para aqueles marinheiros pagãos, idólatras. Salva eles. É o Deus da segunda chance. Esse livro é o livro da segunda chance. E Deus estava ali começando esse processo de humanização do profeta. O versículo, terminando aqui, irmãos, então no final, no meio todo é o drama dos marinheiros, do capítulo que nós lemos. No versículo 15 ao 17, nós vemos ali, no final do capítulo, nós vemos que então que o capítulo termina com Jonas então sendo lançado ao mar, porque eles acordam ele: cara, o que está fazendo? A quem tu serve? Eu sei que Deus do céu e do mar. Meu Deus, os deuses sempre eram deuses de localidade. É o Deus do bairro da Vila Luísa, é o Deus do centro. Mas ele fala de um Deus cósmico, é o Deus criador do céu. Meu Deus, foi esse! É esse que bagunçou o mar e nós vamos morrer por causa dele. E descobriram: é tu, cara, o que você fez? Né? E aí ele se converte, e Jonas diz: olha, se você me jogar no mar, olha, Jonas, começou agora a parar de pensar só em si. Ainda não estava todo o coração moldadinho, melhorzinho, não. Tá? Mas começou a reverter, a chave estava virando. Né? E eles: não me jogam no mar que a coisa vai melhorar. Os marinheiros eram mais nobres do que Jonas, porque eles lutaram o tempo todo pensando no bem comum. Jonas não tinha pensamento do bem comum, porque ele não se sentiu um habitante da terra, um humano. E eles fizeram de tudo para salvar o navio e todos ali. Jonas não. Era o religioso nesse momento, né? Então Jonas me joga no mar. Então jogam Jonas no mar. E quando Jonas cai no mar, a tempestade acalma, para. É isso que acontece nos últimos versículos. O mar acalma, Jonas é lançado ao mar, e aí vem um grande peixe, né, numa demonstração da misericórdia de Deus, porque Jonas no mar afoga, tá? É só Jesus que anda. Pedro tentou, não deu. Jonas no mar afunda. Acabou a tempestade, mas afunda, morre, não tem salva-vida, boia, né? Ele estava morrendo, ele estava submergindo, e vem o peixe. O que é o peixe? O peixe é a salvação. O peixe é a intervenção de Deus para não deixar Jonas morrer, a misericórdia de Deus chegando até ele. Então era engolido pelo peixe. Mas olha só que interessante aqui, concluindo essa mensagem. Todo ato de amor e de misericórdia que transforma vidas sempre é um sacrifício substitutivo. Todo ato de amor
e de misericórdia, que transforma vidas, sempre é um sacrifício substitutivo. É quando alguém toma o lugar do outro, as dores do outro, a dívida do outro, sente na pele para que o outro não sinta. Jonas foi lançado ao mar para que os marinheiros fossem poupados da ira divina que estava sobre o barco naquele momento, sobre o mar. Então Jonas é lançado ao mar e os marinheiros são poupados. Mas esse drama de Jonas aponta para um drama muito maior ainda que esse drama. O drama de Jonas aponta para o nosso Salvador, para Jesus, aquele que é maior e melhor do que Jonas. Não esqueça, Jesus foi lançado à morte no mar de nossos pecados, para acalmar a tempestade de nossa existência, suportando em si a ira divina. Como um para-raio, ele suportou os raios da ira divina, ele absorveu em si. Jonas sobreviveu e ele morreu, tomou o nosso lugar para nos conceder graciosamente perdão e salvação. Não esqueça disso. Por fim, Jonas afunda então nas águas e miraculosamente é salvo, porque aquele a quem ele desconfiava de sua graça e bondade não o abandonou. Foi compassivo, misericordioso, deu segunda chance. Justamente aquele que ele desconfiava é que o salvou. E aquilo que ele não compreendia em Deus. Jonas estava doido, lembra a pregação passada? O grande questionamento de Jonas é: Deus, como é que você pode ser misericordioso e justo ao mesmo tempo? Como é que o Senhor vai salvar essa gente e a sua justiça não ser manchada? Aquilo que Jonas não compreendia em Deus, sua misericórdia, acabou sendo a sua única esperança. Fantástico, não? Lá, na barriga do peixe, ele vai ter um encontro com a graça de Deus. E eu oro a Deus também para que cada um de nós, aqui, vocês em casa que nos acompanham, possamos também alcançar misericórdia de Deus e a sua graça nas tempestades e tribulações das nossas vidas. Oro também para que, assim como Deus veio até nós em nossas tempestades, nós também possamos ir até os nossos semelhantes e nos ajudar nas tempestades que eles também passam. Queria orar com você. Amém? Vamos orar? Senhor, as lições que nós tiramos desse livro são fantásticas. A revelação magnífica da sua misericórdia, da sua compaixão, da sua bondade, Deus, realmente, Deus, são maravilhosas. Eu oro a Ti, Deus, para que a informação que hoje meus irmãos receberam, essa informação, Deus, que a mente concedeu, ela possa descer, Deus, de fato ao coração, ao centro de controle da vida. Deus, e essas informações possam, Deus, realmente, Deus, fazer-nos descansar em Ti, em quem o Senhor é, no Seu caráter, na Sua sabedoria e bondade, e toda desconfiança que temos, Deus, a respeito de Ti, por causa de perdas e alguns reveses que tivemos em nossas vidas, olhando apenas para aquele capítulo e desconhecendo toda a história. Deus, nos perdoa por isso, pela desconfiança, e agirmos baseado na desconfiança e não na fé. Renova a fé dos meus irmãos hoje em Ti, em quem o Senhor é. Ajuda-nos, Senhor, a partir da revelação de quem o Senhor é, sermos mais humanos, mais sensíveis, mais compassivos e misericordiosos conosco mesmo e também com o nosso próximo. Tu és
um Deus rico em misericórdia. E nós queremos, Senhor, também sermos o povo misericordioso, representarmos o Senhor nessa terra também pela misericórdia que vivemos na comunidade dos santos, amando, cuidando, velando, protegendo uns aos outros, socorrendo, mas pela misericórdia que como igreja do Senhor também demonstramos no mundo, em socorro e auxílio aos diversos tipos de necessidade que pode vir nessa terra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos como igreja um espelho dessa misericórdia que transborda do Senhor, que transbordou na cruz sobre nós. Obrigado, meu Jesus querido, por se jogar no mar dos nossos pecados, por morrer, tomar o nosso lugar. A sua ação transformou as nossas vidas, a sua ação nos salvou. Não foi em vão que o Senhor fez, e eu te louvo, meu Jesus. Muito obrigado pela nova chance, pela nova vida, pela eternidade. Te bendizemos. Nos ajuda, Senhor, a vivermos firmes nessa verdade, nessas lições que aprendemos hoje aqui, aplicarmos nas realidades da nossa vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém.